Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde. Boa tarde. Que Deus continue a nos envolver em suas vibrações de paz. Era o dia 11 de novembro de 1939. A cidade do interior da Bahia, Feira de Santana, um jovem de 12 anos de idade estava brincando no jardim da sua casa, quando o Estafeta, o antigo funcionário dos Correios, trouxe um telegrama que era endereçado à sua mãe. O jovem recebeu o telegrama nas suas mãos e foi correndo à cozinha para poder levar a informação à sua mãe. Naqueles dias, os telegramas traziam informações muito boas ou muito ruins. O jovem Divaldo estendeu o telegrama para a mãe, entregou a ela, e Dona Ana, após abrir, disse ao rapazote: "Você sabe que eu não sei ler. Leia o que está escrito, meu filho." E devolveu a informação para o filho. Quando Divaldo pegou o telegrama, estava em letras garrafais. Era uma frase muito curta. Nair Franco suicidou-se. A mãe levou a mão ao peito e disse: "Menino, não brinque com essas coisas. Leia o que está escrito." "Mas minha mãe, é isso que está escrito aqui. Nair Franco suicidou-se." Tratava-se da irmã de Divaldo Franco, que na época tinha 26 anos de idade e morava na cidade de Ilhéus, também na Bahia. Ela era casada com um cacaicultor, um homem muito rico, e jamais a família poderia imaginar que ela poderia buscar o autoextermínio. A família sofreu muito com aquela informação. Sem recursos financeiros para viajarem a Ilhéus para o velório, eles vivenciaram a dor sozinhos dentro do lar. Quando se completaram 7 dias do suicídio de Nair, de família católica, Divaldo e Dona Ana foram à igreja pedir ao padre para orar a missa de 7º dia. Naqueles dias, a Igreja Católica tinha uma visão muito diferenciada do suicídio do que nos dias de hoje. E o padre, olhando para Dona Ana, lhe disse: "Ana, quem se mata vai direto para o inferno. Nós não podemos orar por aqueles que se matam." Dona Ana olhou para o padre e lhe informou: "Padre, esse não é o Deus que eu acredito. Eu sou mãe, eu amo a minha filha, e eu já a perdoei pelo que ela fez. Será que Deus, o nosso Pai, que é amor, também não a perdoará? Eu nunca mais coloco os pés nessa igreja, porque esse não é o Deus que eu sirvo." E saindo da igreja, nunca mais voltou. Divaldo e a família iriam viver aqueles dias de muito sofrimento com a experiência do suicídio de Nair. E os anos foram se dobrando. Agora nós estamos no ano de 1945. 6 anos do suicídio de Nair. Divaldo havia se mudado para a cidade de Salvador, a capital baiana. Começou a trabalhar em uma empresa de seguros. Levou a sua família, os seus pais, para morar junto com ele. E através do salário que iria receber, daria o sustento para os seus genitores. Naqueles dias, o Brasil, assim como todo o nosso planeta, estava passando por dificuldades por causa da Segunda Guerra Mundial. Com 13 dias de trabalho,
o chefe de Divaldo o chamou e disse: lamento muito, mas estamos precisando cortar o quadro dos nossos funcionários, as dificuldades financeiras, e escolhemos dispensar aqueles que chegaram por último. E Divaldo foi dispensado do trabalho com 13 dias apenas, tendo seu primeiro emprego. Ele recebeu o valor referente aos 13 dias de trabalho e saiu dali sentindo-se um fracassado. Como chegar em casa e dar a notícia aos seus pais de que ele havia perdido o emprego? E à medida que andava pelas ruas de Salvador, ele começou a escutar uma voz: Maxi, a vida não tem qualquer sentido. Para que viver? E ele tomou a grande decisão. Para solucionar aquele problema, o suicídio. Entrou numa loja que alugava máquinas de datilografia. Ele era um excelente datilógrafo. Assentou-se à máquina, escreveu uma carta de despedida, dobrou, colocou no seu bolso com um clipe e foi ao elevador Lacerda, um dos pontos turísticos de Salvador. Naquela época, o elevador Lacerda, ele não possuía grades e havia um grande número de suicídios no local por causa disso. Divaldo foi para aquele local, aparou na murada do edifício e quando ele ia se jogar para o lado de fora, de frente estava o mar que banha a cidade de Salvador, ele viu a sua irmã suicida. Ela estava do lado de fora, toda deformada, e ela disse para ele: diz, seu louco, não se mate, ninguém morre, eu continuo a viver. E ele desmaiou. Quando acordou, ele estava numa sala muito clara, uma luz acesa sobre ele, pessoas de branco andando de um lado para o outro. Ele perguntou: eu já morri? Ainda não, você está vivo. Ele estava em um hospital. Desmaiou, caiu para trás, turistas encontraram-o, levaram-o até o hospital e agora estava sendo atendido pelos médicos. E a partir daquele dia, 10 de maio de 1945, Divaldo passou a ver a sua irmã suicida, Nair Franco, todos os dias. Ela aparecia para ele e falava das suas dores e dos seus sofrimentos. Divaldo já havia se tornado espírita, ainda com pouco conhecimento sobre o tema, mas passou a orar por sua irmã, para que as suas dores pudessem ser diminuídas. Ele buscou reconfortar o coração da sua irmã na misericórdia divina. Ele percebeu que Nair sofria muito e ela lhe narrou o que havia acontecido. Fui vítima de uma amiga, dessas amigas que se comprazem a dar más notícias. A amiga chegou em minha casa e me disse: Nair, você já sabe, o seu marido está tendo uma experiência extraconjugal. Ele está te traindo. Jamais eu podia conceber que meu marido pudesse me trair. Mas com as palavras de minha amiga, eu comecei a vigiá-lo, a seguir os seus passos, e descobri: o meu marido estava tendo uma amante. Como descobri onde ela morava, um dia à tarde eu fui à casa dela. Dei-lhe uma surra com uma sombrinha. E quando voltei para casa, envolvida pela culpa, eu tomei cianureto e mercúrio e morri em menos de 3 minutos. Agora, ela contava a Divaldo as suas experiências do outro lado da vida. Divaldo redobrou as suas orações, para que os benfeitores espirituais pudessem ter compaixão da experiência no mundo espiritual de sua irmã, Nair Franco. E os anos
continuaram a se passar. Agora nós estamos no ano de 1956. 17 anos do suicídio de Nair. Agora, Divaldo trabalhava no IPASE, o Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado. Trabalhava numa seção que atendia aos clientes que procuravam o governo para resolver as situações mais diversas. Foi numa daquelas tardes que um homem muito bem vestido apresentou-se ali no balcão. O homem vinha trocar a beneficiária da apólice dotal. A apólice dotal naquela época era uma apólice que se recebia em vida. E o homem disse a Divaldo: a minha esposa faleceu e eu quero trocar a beneficiária da apólice. Divaldo perguntou o nome, foi aos arquivos, pegou a pasta e quando ele abriu, a beneficiária era Nair Franco de Tal. Ele achou que era muita coincidência. Não podia ser a sua irmã. A família não conhecia o marido de Nair, porque quando ela se casou com ele, eles também não foram ao casamento por questões financeiras. Divaldo, depois que pegou a pasta, chamou o homem para entrar, ele se assentou-se à cadeira à frente de Divaldo e tudo que Divaldo perguntava, o homem respondia para preencher os papéis necessários. Foi quando, em determinado instante, o homem disse: a minha esposa suicidou-se. Ela descobriu que tinha tido uma amante, tomou cianureto e mercúrio e morreu em menos de 3 minutos. Era o genro de Divaldo que estava ali. Naquele momento, Divaldo não disse nada, porque ele estava ali na condição de funcionário público e não como irmão de Nair Franco. Ele continuou atendendo o Senhor com muita tranquilidade, fazendo as perguntas necessárias. Mas enquanto eles conversavam, o homem de repente olhou e disse: você me parece familiar. Qual é o seu nome? Divaldo Pereira Franco. Você é o Di, o irmão de Nair? Sou sim, Senhor. O homem começou a chorar. E disse: vocês já me perdoaram pelo que aconteceu? Perdoar por quê? Eu fui o responsável pelo suicídio de Nair. Divaldo disse: ninguém é responsável pelo suicídio de ninguém. O Senhor errou, mas foi ela quem escolheu. A escolha de tirar a vida foi dela. Mas aqui não é lugar para nós podermos conversar. Eu queria convidar o Senhor para ir à minha casa, hoje à noite. Eu tenho certeza que os meus pais, especialmente a minha mãe, gostará muito de conhecer o Senhor. O homem arregalou os olhos e disse: mas Dona Ana vai me receber na sua casa? Tenho certeza que sim. Enquanto os dois conversavam, Nair Franco, a suicida, ela apareceu atrás do marido e com as mãos distendidas ela dizia: Divaldo, diga a ele, eu estou aqui. Eu estou sofrendo muito. Diga a ele que eu sofro porque ele se casou com a amante e é muito feliz. Divaldo não disse nada. Ele não estava ali como médium. À noite, o homem, marido de Nair, foi à casa de Divaldo. Foi Dona Ana que atendeu a porta. Quando ela abriu a porta, chorando, ele trazia uma corbelha de rosas, abraçou Dona Ana e ela disse: que bom que você veio. Eu queria muito te conhecer. Assentaram-se na sala para poder conversar. E então, em determinado momento, o homem disse: mas, Dona Ana, e Nair? Nair é coisa do passado. Nós somos uma família. Que bom que você veio. E conversaram longamente. Se despediram, ele se foi e 2 meses depois, ele desencarnou. Apareceu a Divaldo para poder agradecer.
mas não apareceu a Nair, porque entre eles havia um grande abismo. Os anos não pararam de se dobrar. E agora, estamos no ano de 1972. 33 anos do suicídio de Nair. No leito de morte estava Dona Ana, a mãe de Divaldo. Ela já estava no estado de coma, ele assentado ao lado dela. Quando Dona Ana abriu os olhos, disse: Divaldo, a sua irmã está aqui. Nair. Ela está chorando e está dizendo: venha, mamãe, cuidar do meu coração. Eu já não suporto mais tanto sofrimento. Eu me vou, meu filho, para cuidar dela, mas eu volto para cuidar de você também. Dona Ana havia se tornado espírita. Escutando o seu filho pregar o evangelho, encantou-se com a doutrina. Embora não entendesse muito bem o que a doutrina falava a respeito dos conceitos da vida. Analfabeta, mas de uma profunda sabedoria, ela buscava escutar as mensagens, tirando a lição moral. Divaldo sempre viajou muito para realizar palestras. E um dia ela perguntou: meu filho, mas que tanto você viaja? E ele, para falar num conceito que ela pudesse entender, usou as tradições católicas. Disse: minha mãe, eu saio para pregar o evangelho. E ela disse: mas meu filho, não tem quem saia por aí apregoando pregos na parede. Você tem que viajar para isso. Ele sorriu, disse: não, minha mãe, eu saio para divulgar o evangelho, fazer palestras do evangelho de Jesus. Meu filho, no espiritismo tem Deus? Tem, minha mãe. E Deus no espiritismo perdoa? Não, minha mãe. Deus não perdoa? Não perdoa. Deus ama. E quem ama, ama sempre. Mas e sua irmã Nair? Ela terá novas oportunidades. Deus um dia facultará uma nova chance para Nair. Dona Ana havia se tornado espírita. E agora, no leito de morte, iria reconhecer as verdades da vida. O espírito dela desprendeu-se do corpo. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual de Divaldo, ao lado da cama, ajudando Dona Ana no seu desprendimento, quando ela viu a filha Nair, que desmaiou nos braços da mãe e foi levada por Dona Ana para o mundo espiritual. 10 anos depois da morte de Dona Ana, no ano de 1982, 43 anos do suicídio de Nair, Dona Ana apareceu a Divaldo e lhe disse: meu filho, Nair vai se reencarnar. Vai voltar para a Terra, mamãe? Vai voltar. E eu terei a oportunidade de conhecê-la? Terá. Ela vai nascer aqui na cidade de Salvador. E vai bater as portas da nossa instituição. Mas tome muito cuidado, meu filho, para você não mudar os desígnios de Deus. Acolha, mas faça tudo com muita cautela. Divaldo escutou a sua mãe. Mas com as atividades, as viagens, acabou se esquecendo da informação. Aproximadamente um ano depois, ele estava em Salvador, na Mansão do Caminho, instituição que fundou no bairro Pau da Lima, em Salvador, quando o porteiro interfonou. Disse: Divaldo, venha correndo ao portão. Algo muito grave. Quando ele chegou, ele se deparou com uma senhora negra, esquálida, que trazia nos seus braços um monturo com um pano tapado por cima. A senhora tinha dificuldades para falar, por causa que estava sem forças. E ela disse: pelo amor de Deus, nós estamos morrendo. Salve pelo menos a vida da minha filha. Quando Divaldo tirou o
pano dos braços daquela mulher era uma criança que tinha 1 ano de vida, mas parecia ter meses de nascido. Ali estava a criança que não tinha forças para chorar, já morrendo à fome. Divaldo colocou as duas para dentro da instituição, chamou os médicos da enfermaria para poder atender. E enquanto os médicos faziam os procedimentos, aquela senhora sentada ali na cadeira, emocionada, ela disse: eu tenho recolhido caixas de papelão no lixo, cozinhado com água e sal, para matar a minha fome e a da minha filha. Eu estou morrendo. Se eu morrer, o Senhor promete cuidar da minha filha? Divaldo olhou para ela e disse: a senhora não vai morrer. Porque uma mãe como a senhora vive para poder cuidar da filha que tanto ama. Qual é o nome da sua filha? A minha filha se chama Nair. Divaldo assustou-se. Disse: Nair? Mas não é um nome muito comum. A senhora então olhou para ele com os olhos brilhando. Quando eu estava grávida, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Um dia eu achei que ia morrer. Uma senhora branca me apareceu, com um coque na cabeça, os olhos azuis, e ela me disse: você está esperando a minha filha. Ela está dentro do seu ventre. A minha filha se chama Nair. A senhora vai viver para poder cuidar dela. Quando a minha filha nasceu, eu coloquei o nome de Nair, em homenagem a essa senhora que me apareceu. Era a mãe de Divaldo, que em espírito havia aparecido aquela senhora. Naquele instante, Dona Ana estava ali presente. E ela disse a Divaldo: é a sua irmã que aqui está. Cuide bem das duas. Divaldo colocou-as dentro da instituição. Nair, pequenina, tinha problemas gástricos, problemas no intestino, problemas respiratórios, tinha o lábio leporino partido ao meio por causa do veneno que havia ingerido na encarnação anterior. Tinha alergia a leite, mas Divaldo cuidou muito bem dela. E Nair foi crescendo, as dificuldades naturais do caminho. Quando a menina completou 3 anos de idade, ela estava no jardim de infância. Divaldo estava andando pelos jardins da mansão do caminho, quando ele escutou aquela voz fanhosa gritando: Didi! Didi! Quando ele virou para trás, era a pequena Nair, que vinha correndo. Abriu os braços, pulou no colo de Divaldo. Divaldo a pegou no colo. Ela passou a mão no rosto dele. A única pessoa que chamou Divaldo de Didi foi a sua irmã Nair, na encarnação anterior. E aquela menina de 3 anos de idade, com a mão no rosto dele, olhou nos seus olhos e lhe disse: eu sou a Nair, não sou? Ele disse: sim, minha filha. O seu nome é Nair. Ela disse: não, a outra que voltou. Ele então lhe disse: é você que voltou. Eu vou viver muito. O que dizer para uma criança de 3 anos de idade que pergunta se vai viver muito? O tempo suficiente para você valorizar a sua vida. Eis então que a menina continuou crescendo e com 8 anos de idade, Nair desencarnou, com pneumonia nos braços de Divaldo. Retornou à pátria espiritual. Segundo o médium, ela já se reencarnou novamente. Mas agora ele não vai a conhecer. Porque Nair precisa fazer o caminho. Precisa fazer a trajetória evolutiva para poder valorizar a sua existência física. Na tarde de hoje, quando nós somos convidados a falar sobre este tema
em defesa da vida, um tema tão propício para os dias da atualidade, em que os índices de suicídio têm aumentado de forma alarmante, é para que nós possamos valorizar a nossa vida. Psicólogos e psiquiatras, os estudiosos do comportamento humano, tentam buscar uma única resposta. O que leva o indivíduo a buscar o suicídio? O que leva alguém a buscar o autoextermínio? Vitimados muitas vezes pelo estresse, pelas doenças infecto-contagiosas, outras vezes envolvidos pelas nossas frustrações, pelas nossas melancolias e tristezas, por às vezes acreditarmos que não temos forças para passar pelas experiências que a vida nos oferece, nós achamos que a melhor saída é o suicídio. Mas o suicídio é uma grande ilusão. Porque ninguém morre. Nós apenas passamos de uma experiência para outra. Muitas pessoas acreditam que quem se suicida toma um ato de coragem. Mas a verdade é a falta de coragem que leva o indivíduo a suicidar-se. É o indivíduo desejando fugir dos seus desafios, dos obstáculos da vida. Porque, em verdade, os psicólogos acreditavam que quando alguém se matava, era porque essa pessoa tinha má formação cerebral. Mas descobriu-se mais tarde que, em verdade, quem se mata não quer tirar a sua vida. Quer fugir da vida. Quer poder resolver a situação de uma outra forma. A doutrina espírita, ela nos dá uma visão bem diferenciada. Porque a doutrina espírita nos leva a valorizar a nossa experiência física, demonstrando por meio da mediunidade que, em verdade, nós continuamos a viver. E os espíritos suicidas, são unânimes em trazerem as suas mensagens por meio da mediunidade, dizendo que algo que ele chamou maior atenção foi ter chegado do outro lado da vida, vivos, e levando consigo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que passavam aqui na Terra, com agravante, que exterminaram a própria vida. Um dos maiores crimes que alguém pode cometer contra si mesmo. Aquele que se mata toma uma atitude muito egoísta, porque só pensa em si mesmo e não se recorda dos familiares, dos amigos, aqueles que fariam tudo para poder lhe estender a mão, para poder lhe ajudar. No Brasil, um escritor e também ator muito conhecido, chamado Altair Veloso, ele escreveu uma pequena ópera chamada Alabê de Jerusalém. Essa ópera, ela conta a história de Jesus, narrada por um escravo, que conta na sua visão a vida do mestre por excelência aqui na Terra. E durante o musical, há uma parte que nos toca profundamente, que embora não esteja na Bíblia Sagrada, é plausível de ter acontecido. O encontro de duas mulheres, duas mães. Maria de Nazaré, logo depois da crucificação de Jesus, se encontra com uma mãe que estava com seu coração marcado pelo sofrimento. E ajoelhada aos pés de Maria, aquela mãe lhe pede auxílio. Tu sabes o que eu estou vivendo dentro do meu coração. Tu teves o teu filho morto na cruz, pelo fato de ter trazido a mensagem do amor aos corações de toda a terra. Mas eu também sofro, porque o meu filho suicidou-se.
era a mãe de Judas Iscariotes, que estava aos pés de Maria de Nazaré. Segundo Chico Xavier, uma das maiores dores da criatura humana são os pais que sepultam seus filhos. Geralmente é o contrário, são os filhos que sepultam os pais. Mas essa dor ainda mais é agravada quando a causa da morte é o suicídio. Quando o filho envereda por este caminho, marcando toda a família por grande sofrimento. Segundo os especialistas, a ideia do suicídio, ela pode surgir subitamente ou demanda de um processo muito lento. A pessoa tem um surto diante da experiência que está vivenciando e suicida-se. Ou então ela maquina, ela projeta uma maneira de cometer o suicídio. Outras ainda dão um aviso. Avisa aos amigos, aos familiares: eu quero me matar. Eu não quero mais viver. E todas as vezes que nós escutamos alguém dizer essa frase, a primeira ideia que vem na nossa mente, a pessoa quer aparecer, quer chamar a atenção. Na verdade, quando alguém diz que quer se matar, nas entrelinhas está pedindo socorro. Porque quem quer se matar vai e se mata, não avisa para ninguém. Se a pessoa está avisando, é porque ela deseja que alguém lhe estenda a mão, que alguém possa lhe auxiliar de alguma maneira. E o que nós podemos fazer por alguém que quer se matar? Por alguém que nos diz que não quer mais viver? Nós que somos espíritas, diremos de pronto que a melhor saída é a religião. É nós oferecermos uma base para que o indivíduo ele possa meditar sobre a sua existência. Sem dúvida alguma que a religião é um grande pilar para demover o indivíduo do suicídio. Mas vos asseguro que existe algo mais que pode ser feito. Porque às vezes nós temos a vontade de ajudar, mas não temos as condições para poder fazê-lo. Dizer a uma pessoa que quer se matar frases muito belas e bem formadas: veja como o dia está lá fora, o sol brilha, amanhã é um novo dia, tudo vai passar, tudo na vida passa. Veja, há pessoas que sofrem mais do que você, há pessoas que estão passando por experiências muito mais difíceis do que as suas. São frases muito positivas, mas que não funcionam para quem quer se matar. Porque a pessoa que quer se matar, ela está fechada na sua dor, no seu sofrimento, e não consegue enxergar mais nada ao seu derredor. Então o indivíduo precisa de um auxílio terapêutico, psiquiátrico, às vezes o uso de medicamentos para poder auxiliá-lo a sair daquela condição. Mas nós, principalmente os brasileiros, temos enorme dificuldade com a psiquiatria. Porque quando nós falamos com alguém, procure um psiquiatra. A pessoa regala os olhos e diz: mas eu sou louco. Mas vai ficar. Se não procurar, vai ficar. É melhor procurar antes, para o tratamento conveniente. O medicamento, ele auxilia o indivíduo a sair daquela condição em que se encontra. O apoio psiquiátrico é muito importante para o tratamento, para aqueles que querem tirar a própria vida. Quando nós vemos uma pessoa, meus amigos, nós não sabemos o que vai dentro do coração dela. Nós estamos aqui reunidos nessa tarde. Você está sentado, às vezes, ao lado de alguém que você conhece. Você não sabe o que essa pessoa está sentindo. Por mais que conheçamos a pessoa, saibamos as suas dores, nós não sabemos o que passa na mente daquele ser. Pode ser que a pessoa que está sentada do seu lado esteja pensando assim: que horas que esse orador vai acabar de falar? Tomara que não. Mas pode ser que alguém esteja pensando assim, que é um eterno sofrimento. Porque o tempo parece não passar quando nós pensamos dessa forma. Quem poderia imaginar que Robin Williams, o ator de Hollywood, bem-sucedido, que realizou tantos filmes altruístas, buscasse o autoextermínio?
buscasse o suicídio. Ele que realizou um filme com a temática Amor Além da Vida, onde a esposa dele no filme busca o suicídio e passa por experiências dolorosas. Então, as experiências ao nosso redor, elas vão nos ensinando. E a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é um dos males do século. E que é uma das causas ou um dos fatores que levam ao suicídio. Aqui nos Estados Unidos, os dados são alarmantes. Segundo os dados estatísticos, de 50 mil a 70 mil pessoas anualmente tentam suicídio. E deste número, 30 mil alcançam. Nós estivemos em Las Vegas e soubemos que muitas pessoas vão a Las Vegas para se suicidarem dentro dos hotéis. Jogam, perdem tudo que têm e não suportam e buscam o suicídio. São dados que não são divulgados pela mídia, porque constatou-se que todas as vezes se divulga o suicídio de alguém, incentiva que outras pessoas possam cometer. É preciso que nós nos conscientizemos a respeito do tema. Porque o suicídio é um grande tabu. Todas as vezes nós vamos falar sobre suicídio, as pessoas dizem é um tema tão pesado, como se o tema tivesse peso. O tema precisa ser discutido, precisa ser falado. É óbvio que quando nós somos convidados a falar sobre este tema em defesa da vida, o nosso intuito não é de falar das dores e dos sofrimentos do suicida. O nosso intuito é nós podermos meditar sobre a nossa vida e valorizarmos as oportunidades que a divindade nos traz. Porque existe muito mito em relação ao suicídio, inclusive no movimento espírita. As pessoas acham que a pessoa que se mata com 30 anos de idade e ela tinha que viver até 80, durante 50 anos ela vai viver no mundo espiritual sofrendo, colhendo os frutos da sua semeadura. Cada caso é um caso. Existem atenuantes e existem agravantes. E um dos mais notáveis livros a respeito deste tema no nosso movimento espírita fala a respeito desse assunto, demonstrando a misericórdia divina. O livro Memórias de um Suicida, que é um livro pouco lido e pouco conhecido do nosso movimento espírita. Porque as pessoas pegam o livro e começam a ler e logo fecham, que dizem assim, não consigo ler. É um livro muito pesado. Um livro que fala de muitas dores. Eu já fui suicida, só posso ter sido, porque eu não consigo ler esse livro. Mentira. É porque não quer ler mesmo. É um livro pesado que é bem grosso, pesa nas mãos. E também aquelas letras pequenininhas, que não tem nenhuma figura. A pessoa vai passando, parece que não acaba nunca. Mas é um livro com notáveis experiências. Os primeiros capítulos realmente são marcados de sofrimento. Mas logo depois, a misericórdia. Que se apresenta em favor de todos nós. Porque Deus é Pai. Não é um carrasco que vai enviar o seu filho para o fogo do inferno para que queime para a eternidade. Estende a mão, dando novas chances. Nós que somos pais aqui na Terra, quando o nosso filho erra, nós colocamos de castigo. Nós, às vezes, tolimos o nosso filho de fazer o que ele mais gosta. Mas nenhum pai diz para o seu filho, você nunca mais vai comer chocolate. Você nunca mais na sua vida vai jogar joguinho do computador. Porque isso é impossível. O filho cresce, tem a sua liberdade. Assim também a divindade não vai nos punir. Porque Deus não pune ninguém. Deus deixa que o indivíduo colha a semeadura que fez. É óbvio que nós não vamos também acreditar que quem se suicida vai para o reino dos céus. Porque cada um precisa passar pelas experiências do aprendizado. Mas daí, nós sermos juízes para podermos avaliar quanto tempo cada um vai sofrer, é uma larga distância.
E às vezes, nós olhamos para as pessoas encarnadas aqui na Terra e queremos fazer o raio-x da pessoa. A pessoa vem com problema cerebral, vem com alguma deficiência. Nós olhamos e dizemos, só pode ser suicida. Como é que sabe? Nós não sabemos nem do nosso passado, como vai saber do outro. Cada um de nós passamos pelas experiências que nós precisamos vivenciar. É por isso que a Federação Espírita Brasileira, desde o ano de 2004, tem realizado um trabalho de conscientização com a temática do suicídio em defesa da vida. E especialmente no Brasil, essa campanha é realizada em setembro, quando chega a primavera. O setembro amarelo, quando os ipês se enchem de flores, com a certeza do novo alvorecer, que a primavera é a certeza da vida. No inverno, e aqui está se aproximando o inverno nos Estados Unidos, quando já no outono as folhas vão ficando amarelecidas, avermelhadas e caem ao chão, nós olhamos para as árvores e elas parecem que estão mortas. Parece que realmente elas não estão vivendo. Mas quando vai chegando a primavera, eis que elas se enchem de flores. Elas enchem de flores, perfumam a nossa vida e daqueles que estão ao nosso entorno. É por isso que a doutrina nos convida: suicidar-se jamais. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec trabalhou essa temática, desde as questões 943 a 957. E uma das perguntas muito curiosas que o nosso codificador faz aos benfeitores espirituais é quais são os fatores que levam uma pessoa ao suicídio. E a resposta dos benfeitores é muito curiosa, porque difere de tudo aquilo que a ciência nos traz. 3 fatores principais: falta de fé, ociosidade e saciedade. São os 3 fatores que levam uma pessoa a se matar. A falta de fé, ela é bem óbvia. Porque a pessoa que não acredita em nada, ela não tem o porquê de viver. Se o indivíduo acredita que depois da morte tudo se acaba, para que estar aqui na Terra vivendo sofrimentos? Não entende o porquê das diferenças. Porque alguém vive 20 anos e o outro 90 anos. Por que alguém está saudável e o outro doente? Porque alguém é miserável e o outro milionário. As diferenças que são explicadas pela reencarnação. Se o indivíduo não tem a fé no futuro, realmente não encontra forças para passar pelas experiências. E é por isso que busca o suicídio. A fé é fundamental. Jesus já havia dito que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda será capaz de movimentar montanhas. A ociosidade é outro fator. Já diz um ditado brasileiro popular: mente vazia, oficina do diabo. Todas as vezes que nós estamos sem fazer nada, a nossa mente começa a maquinar coisas negativas. Isso se dá muito no domingo, amanhã. Quando nós estamos dentro de casa sem fazer nada e achamos que o dia é de paz, quando nós acordamos meio-dia, almoçamos e dormimos de novo à tarde. E dormimos o domingo inteiro. Quando chega na segunda-feira para começar a trabalhar, estamos mortos, em pé. Não sabe por quê. Dormiu o dia inteiro no domingo, não fez nada. E está pior do que estava na sexta-feira, quando saiu do trabalho. A ociosidade, que não descansa a ninguém. Quando nós escolhemos uma atividade diferente daquela que nós fazemos, a nossa mente se reprograma. Quando nós escolhemos um sábado em que poderíamos estar passeando, o dia lá fora está muito bonito, e virmos para a casa espírita desde as 10h30 da manhã para ficarmos até 1h30 estudando o Evangelho, é uma escolha positiva que nós fazemos em nossa vida. E o nosso dia pode se tornar muito mais agradável. Então são escolhas que nós vamos fazendo. Estar em paz consigo mesmo, não estar ocioso, é estar com a consciência tranquila do dever cumprido.
E o terceiro item, que é muito importante, é a saciedade. É algo que estamos vivendo nos dias atuais, principalmente dentro das famílias, quando os pais dão coisas aos seus filhos para não se darem. Querem repletar a ausência dentro de casa com presentes. E os filhos não aprendem o valor das coisas. Porque hoje os nossos filhos não sabem quando custam aquilo que eles desejam. Porque abre a boca para pedir, faz a pirraça e nós damos para nos ver livres da criança. E a criança não aprende a receber, não. E quando cresce, se torna adolescente, na primeira oportunidade que a vida diz não, que a vida sabe dizer não quando os pais não falam, o jovem então frustra-se e suicida-se. O alto índice de suicídio entre crianças e jovens, às vezes, se dá por causa das frustrações. Não saber receber não diante daquilo que desejam. Daí a importância de nós conscientizarmos a respeito deste tema. Abrirmos os nossos corações para dentro das nossas casas religiosas, seja de qual denominação for, falarmos de assuntos que se tornaram tabus dentro da sociedade. O suicídio, a eutanásia, a pena de morte, o aborto, a homossexualidade, o sexo, a morte e tantos outros temas. Que às vezes nós ficamos receosos, mas que nós precisamos saber falar para poder conscientizar. Porque quando nós nos conscientizamos, nós iluminamos a nossa mente. Jesus havia dito isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ter muito não traz felicidade a ninguém. Aliás, as pessoas que têm muito, muitas vezes, são profundamente infelizes. Enquanto outros que nada têm, demonstram alegria. Visitando Moçambique por diversas vezes, estando nas aldeias, junto de pessoas que vivem na mais profunda miséria, convivendo com crianças, órfãos de pai e de mãe, com idosos que ficam dias e dias sem se alimentar, apenas pegando sementes de árvore, amassando e fazendo uma papa, a qual se alimentam em água salobra, nós podemos descobrir o que é a felicidade. Porque ao nos deparar com essas pessoas, que nos recebem com profunda alegria, em cânticos e danças, louvando ao Senhor pela vida que tem, nós começamos a compreender que é preciso ter tão pouco para nós sermos felizes. E o quanto nós nos rebelamos contra Deus, quanto nós nos revoltamos quando a vida diz não aos nossos caprichos, quando a vida diz não aos nossos anseios, quando nós queremos ditar para Deus o que Ele tem que fazer conosco, porque Ele não sabe. Nós precisamos ensinar para Deus. É preciso compreender os desígnios, a divindade na nossa existência, valorizando a nossa vida. Mas para nós finalizarmos o nosso encontro dessa tarde, nós queríamos primeiramente agradecer o carinho, a presença de todos vocês. Hoje a nossa despedida aqui dos Estados Unidos. Agradecer a Vera Matos, que foi uma das responsáveis para que nós pudéssemos estar aqui. Ela foi o elo de ligação para que a Débora e tantos outros pudessem fazer a nossa agenda para realizar diversas palestras aqui nos Estados Unidos. Agradecer a Débora pelo carinho, da acolhida, pela agenda realizada nestes dias. Agradecer a Rosana e ao Felipe, que não estão presentes, mas que foram os meus anfitriões, me receberam nestes 10 dias de trabalho. Ao Adilce e a Angelita, também me acompanharam pelas ruas de Nova York, apresentando-nos essa cidade maravilhosa, que tem tanto a nos ensinar. Agradecer a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, puderam contribuir para que nós estivéssemos aqui. E para finalizarmos o nosso encontro, queria contar uma pequena história real, contada pelo nosso espírito
Hilário Silva, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro O Espírito de Verdade. Narra o benfeitor espiritual que naquele recuado 1860, Allan Kardec, o nosso codificador, encontrava-se no seu gabinete em oração. Ele trazia o coração marcado pelo sofrimento, perseguido pela sociedade francesa por causa da nova doutrina que ele havia codificado. E ele perguntava-se se havia cumprido a sua missão. Será que eu estou cumprindo a missão que Deus me outorgou? Foi quando, naquele instante, a sua esposa, chamada por ele docemente Gabi, Amélie Gabrielle Boudet, trouxe uma caixa e entregou a Allan Kardec. Quando ele abriu a caixa, dentro dela havia um pacote com uma pequena carta. Ele abriu a carta e começou a ler, acompanhado pela esposa, que estava atrás dele na cadeira de pé. E ambos leram a carta, que dizia mais ou menos o seguinte: Senhor Allan Kardec, o meu respeitoso abraço. Eu te envio essa carta para poder te agradecer. Eu vivo aqui em Paris, sou encadernador, e o meu sonho era conhecer uma mulher com a qual eu pudesse me casar. Conheci Antoniette, que foi a luz dos meus dias, a mulher que eu sempre sonhei para estar ao meu lado. Formamos uma família muito feliz. Estabelecemos os nossos elos afetivos. Eu trabalhava para poder sustentar a minha família. Ela cuidava do lar. Um dia eu cheguei em casa e a minha Antoniette estava morta. A minha vida não tinha qualquer sentido. Aquela que eu amava havia partido, me deixando sozinho. Eu sepultei a minha esposa e agora esperava a morte chegar. Deixei de trabalhar, deixei de me alimentar. Trancafiava-me dentro do quarto, esperando que a morte viesse me buscar. Numa noite muito fria, quando nevava lá fora, eu tive uma ideia de súbito. A solução dos meus problemas iria me matar. Jogar-me nas águas do rio Sena, na Ponte Marie. Não sei nadar, morreria rapidamente. Saí correndo para a ponte. Era noite. Quando lá cheguei, aparei na murada da ponte. E quando ia me jogar, algo que estava sobre a ponte caiu ao chão. Eu olhei, era um livro. Estranho. Um livro na Ponte Marie. Quem teria deixado o livro ali? Curioso, eu que queria me matar, abaixei-me, peguei o livro, levei a lamparina bruxuleante que iluminava a ponte. E ali no livro, na capa, estava escrito: O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Quem era aquele escritor? Nunca tinha ouvido falar. Abri a capa do livro e na primeira página estava escrito: Este livro salvou a minha vida. Leia-o para que salve a sua também. A Laurent. Eu assentei na murada da ponte e comecei a folhear. Aquelas eram as perguntas que eu sempre quis fazer. Desisti de me matar. Voltei para casa, acendi a lareira e fui ler a obra. E hoje sou espírita. Eu escrevo ao Senhor para poder te agradecer. Quando Kardec acabou de ler aquela carta, ele chorava. Quando pegou o pacote e abriu, era o Livro dos Espíritos. Um livro desgastado pelo tempo, talvez por causa da neve daquela noite. Quando ele abriu a primeira página do Livro dos Espíritos, lá estava escrito: Este livro salvou a minha vida. Leia-o para que salve a sua também. A Laurent. E embaixo, também salvou a minha, Joseph Perrier. Kardec levantou-se da cadeira em que estava sentado. Foi à janela do seu escritório, abriu-a, junto com a sua esposa, olhou o céu de Paris e fez uma prece, agradecendo a Deus. Naquele dia ele havia compreendido que havia cumprido a sua missão. Ele havia salvo 2 vidas.
E por esse único motivo, já havia valido a pena. O Espiritismo tem salvo milhões de vidas. Quiçá não salvou a nós que estamos presentes aqui nessa tarde, dando as respostas que nós precisávamos, dando alento para as nossas dores, trazendo soluções para os nossos desafios e enxugando as nossas lágrimas. O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, tem nos dado orientação, instrução para que nós possamos seguir adiante, encontrando a nossa plenitude. Valorizemos a nossa vida sempre e sigamos adiante. Que Jesus nos abençoe, hoje e por todo sempre. Muito obrigado e até uma breve oportunidade, se Deus quiser.